assim o texto: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Eu vou repetir a leitura para você entender. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele, diga ele. Não tem mais gente aqui, me ajude aí. Diga ele. Isso. Diga: o Senhor entregou nas mãos dos midianitas. Diga: o Senhor, ele os entregou na mão dos midianitas. Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus, tendo liberdade de adorar, magnificar e exaltar o nome dele. Você tem liberdade nesta manhã, em nome do Senhor, de externar a sua gratidão ao Senhor, de ministrar o seu coração, de ministrar diante da presença daquele que é digno de honra e glória, expressar diante dele tudo aquilo que você tem experimentado da parte de Deus. O Senhor falou ao meu coração ontem de uma forma muito incisiva, uma forma muito forte, quando nós recebemos aquela palavra. Eu fiz questão de anotar muito rapidamente o que recebi, e o Senhor falou ao meu coração que Ele não pode mudar o cenário, ou Ele não pode mudar as circunstâncias, enquanto o cenário que Ele impôs a circunstância seja mudado. O propósito de Deus, antes de mudar a circunstância, é mudar o cenário em que as circunstâncias foram instaladas. Quando nós olhamos para esse texto de Juízes capítulo 6, nós percebemos isso muito claramente. O texto deixa claro que de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e ele, o Senhor, deixou com que os israelitas fossem entregues na mão dos midianitas. Ou seja, Deus permitiu, Deus autorizou que os inimigos estivessem impondo uma escravatura sobre o povo judeu. Por qual motivo? Porque de novo eles haviam feito o que o Senhor reprovava. O texto é muito claro que nós estamos debaixo de um domínio, de um governo que o próprio Espírito Santo de Deus nos dá, que o próprio Espírito Santo de Deus ministra sobre as nossas vidas. Nós temos vivido um tempo, e muitas vezes esse tempo que nós vivemos é incompreendido. Por quê? Porque nós temos dificuldade de olhar para a palavra de Deus e discerni-la. Daniel recebe uma revelação de Deus no capítulo 7, no capítulo 8 e 9. Daniel ora, e ora incessantemente para que ele pudesse compreender o que Deus havia lhe revelado. As escrituras precisam ser discernidas. Nós estamos discernindo muito pouco o que as escrituras nos revela durante as crises, principalmente. Toda crise tem um propósito, toda crise estabelecida por Deus tem uma função. Só que nós não compreendemos isso, porque a nossa leitura a respeito da palavra, ela é muito vaga. Nós lemos a palavra naquilo que nos convém. Nós somos uma geração, pastor Cristiano, que amamos as caixinhas de promessa. Nós viemos dessa cultura
onde textos esporádicos mostravam para nós alguma coisa boa e extraordinária a respeito do que Deus poderia ministrar aos nossos corações. E ontem nós comentávamos a respeito disso ainda. O trono de Deus está estabelecido sobre justiça e juízo. Ou seja, o trono de Deus é equidade. Não há como Deus nos abençoar sem que nós nos comprometamos a viver os princípios que Deus estabelece. É por isso que o texto diz: e eles fizeram de novo o que o Senhor reprovava. Ou seja, aquilo que Deus não queria que eles fizessem, eles fizeram. Eles foram contra os princípios de Deus, foram contra as ordenanças de Deus. E Deus então permite, diga comigo, Ele permite. Deus permite com que esse povo se sujeite aos midianitas de alguma maneira. E os midianitas exercem sobre a nação judaica durante algum tempo um domínio. Exercem sobre esse povo um domínio de 7 anos, lhes roubando tudo que eles produziam. Eles plantavam, mas na hora da colheita quem colhia eram os midianitas. Eles arrancavam o trigo e malhavam o trigo, mas quando eles haviam terminado, os midianitas vinham e levavam tudo. Eles plantavam as uvas e depois de pisadas e transformadas em vinho, eram roubados pelos midianitas. Ou seja, havia uma desgraça econômica, financeira, instalada sobre a nação judaica. E o texto fica claro, eu vou repetir de novo: porque Deus havia permitido. Quando nós olhamos para esse cenário atual, é difícil entendermos, ou difícil aceitarmos, que Deus está permitindo que algo dessa natureza aconteça, porque existe um objetivo. Enquanto Deus não muda a circunstância, é porque Deus está querendo mudar o cenário. Enquanto Deus não muda a situação, é porque Deus está querendo mudar o cenário em que a circunstância foi instalada. Mas só que a nossa mente tem dificuldade de entender isso. Por quê, pastor? Porque nós criamos a ideia de um Deus que dá tudo que nós queremos. Criamos a ideia de um Pai que faz todas as nossas vontades. Apocalipse capítulo 3, verso número 19. Depois de Deus, através de João, repreender a igreja de Laodiceia e chamar fortemente a atenção de Laodiceia, dizendo: eu vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são frios nem quentes, são mornos. Ele diz assim: eu corrijo e açoito quem eu amo. Por isso, preste atenção, olha o que ele diz depois: eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. A ideia da paternidade, ela é muito dissolvida na nossa sociedade hoje. Porque nós temos uma ideia de paternidade, onde a paternidade é somente fazer a vontade dos filhos. E Deus não traz para nós essa ideia de paternidade. Deus exerce sobre a nossa vida uma verdadeira paternidade. Ou seja, na hora de nos abençoar, Ele nos abençoa, mas na hora de nos reprovar, também Ele nos reprova. Está no texto. O texto diz: fizeram que o Senhor reprovava. E Deus os deixou, Ele, o Senhor, os deixou debaixo da mão dos midianitas. Quantos estão comigo? Diga comigo: Deus está movendo o cenário que estamos vivendo através das circunstâncias. Quando o Senhor ministra sobre a nação de Israel através da vida de Gideão, antes de que
o Senhor ministrasse através de Gideão uma libertação. Ele ministra uma disciplina de 7 anos sobre a nação. Isaías capítulo 14, eu vou ler alguns textos antes de começar a ministração desta manhã, só para você entender que nós estamos debaixo de um domínio. Capítulo 14, verso de número 27, diz assim: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Vou ler de novo. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Vou ler outro texto, 1 João capítulo 5, verso 18. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, verso de número 18. Eu estou falando sobre soberania, sobre domínio. E olhe bem o que diz o verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Meu Deus. E o maligno não o atinge. Diga comigo, estamos debaixo da soberania de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus e o protege, e o maligno não o atinge. Ou seja, nós estamos debaixo de um cuidado, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Eu falei aqui na quarta-feira que eu ouvi uma ministração do pastor Neuto Pereira Abreu dizendo: nós não estamos sendo punidos, estamos sendo promovidos. A ideia de uma disciplina de Deus muitas vezes nos traz a ideia da disciplina humana, que não produz nada, porque toda disciplina ela precisa produzir um efeito, ela tem que ter um objetivo. Até com os nossos filhos, quando nós os disciplinamos, tem que ter um objetivo, porque senão ela não é disciplina. Toda disciplina ela tem um objetivo, e Deus está disciplinando a nação de Israel para um objetivo: para que a nação seja restaurada, seja restituída, para que eles voltem a adorar o verdadeiro Deus, para que eles destruam os altares de Baal e reconstruam o altar ao verdadeiro Deus que eles haviam servido durante toda a sua vida. Nenhuma ação de Deus é sem objetivo, toda ação de Deus tem um propósito. Nós vemos lá em Isaías capítulo 14, verso 27, tudo tem um propósito da parte do Senhor. Quando eu olho para essa história de Gideão, eu tiro aqui algumas lições. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, para nós aproveitarmos bem o tempo. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Quando Deus chama Gideão e o chama para libertar a nação de Israel, alguns conceitos Deus começa a destruir na vida de Gideão, da nação de Israel, do povo judeu, para que a vontade de Deus pudesse ser estabelecida. Ou seja, Deus vai destruir alguns conceitos que nós carregamos durante muito tempo, para que algo novo seja construído na nossa maneira de pensar. E quando isso acontecer, então Deus poderá mudar o cenário. O cenário, a circunstância, melhor dizendo, não pode ser mudada enquanto o cenário em que a circunstância foi criada, foi instituída, foi estabelecida, não for mudado. Então o cenário só pode ser mudado quando as circunstâncias provocar aquilo que Deus estabeleceu. Deus chama Gideão e começa a dizer para Gideão: Gideão, eu preciso libertar a nação de Israel, porque o clamor do meu povo chegou até mim. Já tem 7 anos que eu estabeleci essa disciplina sobre o povo, e aquilo que eu precisava produzir já está sendo produzido. Então eu preciso tirar o meu povo da mão do inimigo. Ou seja, Deus só pode agir depois que aquilo que Ele queria produzir no cenário estava sendo produzido. Só pode produzir aquilo que Ele estava produzindo antes de Deus fazer aquilo que Ele já estabeleceu como propósito. O cenário, as circunstâncias não mudam.
tenho ouvido muitas orações e clamores por aí pela internet, e eu sou a favor de palavras proféticas. Eu sou um proclamador de palavras proféticas. Só que eu não creio, pastor Cristiano, que uma palavra profética apenas vai mudar a circunstância, se eu não entender que Deus está querendo mudar o cenário primeiro. Existem situações que Deus não pode mover enquanto aquilo para o qual Ele instituiu a circunstância seja promovido no cenário. Olha o cenário da nação de Israel: plantam e não pode colher, ou colhem e não pode usufruir do alimento. Produzem, mas as próprias famílias não podem usufruir. Por quê? Porque o inimigo vem e rouba tudo. E durante 7 anos eles permaneceram debaixo desse jugo, até que Deus visita a nação através de um homem chamado Gideão. Mas quando ele aparece em Gideão, olha a primeira coisa que ele diz para Gideão, lá no verso de número 21. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Você percebe que quando o anjo do Senhor se manifesta a Gideão, Gideão está cheio de dúvidas, Gideão está cheio de indagações, Gideão está cheio de questionamentos. Cadê o Senhor? Onde é que estava? Se é o Senhor mesmo, o que aconteceu? Cadê o Deus que os nossos pais pregaram? Cadê o Deus que os nossos pais ministraram? Cadê o Deus que os nossos pais falaram que além do deserto abriu o mar vermelho, abriu o rio Jordão? Cadê esse Deus? Mas quando Deus se manifesta através do anjo do Senhor, provando a Gideão, porque Deus não tem necessidade de provar para nós que Ele é Deus. E vou te explicar. Gideão vem e oferece pães e um novilho diante da presença do anjo, e disse: é o Senhor mesmo? Então faça com que fogo do céu desça e consuma o holocausto. Sabe o que o anjo do Senhor fez, pastor Cristiano? Fez fogo subir da pedra. Porque Deus não tem nenhum compromisso em provar para nós que Ele é Deus. E quando Ele o faz de maneira que nos contraria. Deus não tem necessidade de provar que é Deus. Aí eu já vi gente orando por aí: se o Senhor é Deus, e se eu sirvo a esse Deus, esse mal já caiu por terra. E Deus está dizendo: não tem necessidade nenhuma de provar que eu sou Deus. E quando eu for provar, eu vou provar de forma diferente. Olha para mim, o cenário só será mudado quando as circunstâncias provocar aquilo que Deus deseja em nós. A primeira coisa que eu preciso entender com Gideão e aprender com Gideão nesta manhã é que Deus vai contrariar a nossa maneira de pensar a respeito de tudo aquilo que Ele está estabelecendo. Eu tenho orado a Deus e a minha oração diariamente tem sido: Deus, provoca logo aquilo que o Senhor deseja no coração da humanidade. Nós estamos preocupados quando o vírus vai passar. Eu estou preocupado quando nós vamos entender por que o vírus foi permitido. Nós estamos preocupados quando essa fase vai passar. E eu estou preocupado quando a igreja vai entender que essa fase foi estabelecida para um propósito. Mudar primeiramente a nossa maneira de pensar. Esses dias eu comentava com alguém e dizia: as maiores igrejas do Brasil e as menores igrejas do Brasil estão no nível de nivelamento que nós nunca imaginávamos que teria. A igreja que tem 5.000 membros pode fazer culto com quantas pessoas? 50. A igreja que tem menos membros pode fazer culto com quantas pessoas? Deus está nos nivelando. Deus está dizendo: não tem maior nem menor, não tem mais poderoso e não tem mais fraco. Não existe aquele que sabe mais e aquele que sabe menos. Existe um Deus que está sentado no trono, que não se levanta do trono e que governa eternamente.
eternamente. A nossa maneira de pensar vai ter que ser mudada durante essa crise que foi instalada. Enquanto nós não entendermos que essa crise está sendo estabelecida para um propósito. Qual é esse propósito, pastor? O propósito é que nós entendamos alguma coisa, mudamos a nossa maneira de pensar. Nós criamos, perdoe-me quem está online aí comigo, um grupo de pessoas religiosas. Eu sou da denominação A, eu sou da igreja B, a minha igreja tem não sei quantos milhões de ministros no Brasil, a minha igreja tem não sei quantos mil membros, e Deus está dizendo: eu vou nivelar, não existe quem é maior e menor, eu vou mostrar que só existe o maior, e Ele está sentado no trono. Eu vou contrariar a maneira da igreja pensar. Nós estávamos em São Paulo ano retrasado, e o pastor da Guatemala termina de ministrar, e quando ele termina de ministrar, ele diz assim: eu quero orar agora pelos pastores das megas igrejas no Brasil. E lá tinha pastor com igreja de 5 mil, 6 mil, 10, 15, 20 mil membros nesse evento. Uma meia dúzia levantou e eu me levantei. E depois que fez aquela oração, eu em pé lá no lugar que estava, dizendo: Deus, eu creio em nome de Jesus naquilo que o Senhor está fazendo. Depois que terminou, ele disse assim: eu fiz um desafio com vocês e vocês não entenderam. Quando o tradutor traduzia, dizia: vocês não entenderam o desafio que eu fiz. Eu não estou querendo orar por igrejas que têm centenas de milhares de membros, mas por homens que têm mentalidade de grandeza no reino de Deus. Nós estamos vivendo o desperdício do nosso tempo por causa da forma que nós pensamos a respeito de igreja. Pastora Cleonice, a Bíblia diz que se eu ganhar uma alma, eu já ganhei o mundo inteiro. Então eu não preciso ganhar 5 mil, eu preciso ganhar um. Quem já assistiu aquele filme agora me foge o nome do filme, da guerra, daquele adventista que vai para a guerra, Simon, Até o Último Homem. Quando ele está naquela montanha e bomba caindo para todo lado, e gente morrendo, gente sendo despedaçada, com seu corpo já todo ferido, as mãos em carne viva, porque ele estava descendo homens de um despenhadeiro sozinho. A única oração que ele faz é: Deus, me dá mais uma alma, deixa eu salvar pelo menos mais um. Eu quero salvar mais um. Esse é o sentimento que Deus vai começar a provocar no meio da igreja nesses últimos dias. Essa mentalidade que Deus quer criar em nós não é quantas pessoas nós temos dentro da igreja, é quantas pessoas nós precisamos ganhar ainda lá fora. Nós nos contentamos com bancos cheios, nós nos contentamos com templos cheios, nós nos contentamos com estruturas magníficas, e Deus está dizendo: essa circunstância não é para mudar o cenário, essa circunstância é para mudar o cenário, mas o cenário só poderá ser transformado quando a nossa maneira de pensar ser transformada. Quer a maior prova disso? Gideão chama os homens para a guerra. Gideão vai, e quando ele conclama o povo, os caras se empolgam. Você já percebeu que nós trabalhamos sempre na empolgação? Pai, vamos para a guerra, Deus falou comigo. 32 mil homens aparecem e diz: vamos para a guerra. E Deus diz para Gideão: 32 mil não quero, porque pode ser que eles se gabem daquilo que eles fizeram. Diga para os covardes e medrosos voltarem para trás. Eu brinco sempre, pastor Cristiano, que esses caras foram corajosos só pelo fato de assumirem que era covarde. Já pensou, irmão? O pastor em cima do altar diz: os covardes e os medrosos tudo para fora. Eu não saía de vergonha. Vou assumir que eu sou covarde, estou aqui Mas esses homens foram corajosos a ponto de assumir que eram covardes medrosos e voltaram para. Diga comigo assim: as circunstâncias, meu Deus, vou falar, dividem os covardes medrosos daqueles que têm realmente uma visão de reino.
plantão que fica aí só procurando alguma coisa para criticar, me critica. Mas eu vou falar. Tem um monte de covarde se manifestando aí. Sabe por quê? Porque para Deus vencer uma batalha e mudar o cenário, Ele não precisa de covardes, Ele precisa de homens e mulheres que se posicionem dizendo: Deus vai fazer. 22 mil homens foram embora, ficaram 10 mil. Deus disse: também não vou para a guerra com 10 mil. Eles ainda podem se gabar do que fizeram. E de repente, olha o que Deus diz para Gideão: manda os homens irem até a água e trazerem a água, e tomarem água. Aqueles que levarem a boca até a água, curvarem até a água, separa para um lado. Mas aqueles que pegarem com a mão e trouxerem até a boca, esses serão separados para outro lado. Sabe o que aconteceu? 9.700 homens deitaram-se sobre a água e tomaram água, mas apenas 300 trouxeram água até a boca. E Deus disse: separe-os, porque é com esses 300 que eu vou para a guerra. Preste atenção. As circunstâncias filtram os sóbrios dos nécios. As circunstâncias filtram os sóbrios dos nécios. Tem muito crente perdido durante essa crise. Vou repetir: tem muito crente perdido durante essa crise. De manhã confia em Deus, no jornal do meio-dia acredita que é Satanás, e de noite acredita que vai acabar tudo. E Deus está dizendo: eu quero separar os sóbrios. Eu quero separar os que realmente conseguiram compreender aqui o que está acontecendo, para que através deles eu possa usá-los para o extraordinário. Quem está comigo aí? O verso de número 24 diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. Até o dia de hoje o altar está em Ofra dos abiezritas. Diga comigo: construir um altar. Percebe que a circunstância nos faz reconstruir o altar. As circunstâncias nos faz construir o altar. Deus não deixou com que circunstâncias fossem estabelecidas para mudar apenas o cenário, mas quem está no cenário. Quando Gideão entende que Deus havia se estabelecido como libertador da nação naquele momento, ele compreende isso aqui. Ele se posiciona e constrói Diga comigo: Deus está nos fazendo construir um altar. Você crê nisso? Deus está nos fazendo construir de novo o altar. Um desapercebido escreveu certa feita numa postagem que eu fiz, quando nós montamos a primeira estrutura do púlpito lá na igreja embaixo. Escreveu assim: está vendo o quanto que a igreja mudou? Não estão construindo mais altares. O altar não é um lugar físico feito de madeira, de alvenaria ou de ferro. O altar sou eu e você. O altar da antiga aliança era feito de pedra. O altar da nova aliança é feita de carne. Você equivocou-se na sua postura, porque altar é justamente aquilo que nós somos. Preste atenção no que eu vou falar. Deus está nos reconstruindo. Vou repetir: Deus está nos reconstruindo. Deus está dizendo: eu preciso construir o altar de novo.
é preciso construir o altar outra vez. Me perdoe, mas existe uma mentalidade defasada a respeito de alguns conceitos bíblicos, e esta mentalidade vai ser reconstruída de novo para que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Jesus está conversando com a mulher com a mentalidade defasada a respeito de adoração. Lá em João capítulo 4, a mulher é conhecida como uma mulher samaritana. Aí ela chega em Jesus e pergunta assim: os judeus dizem que tem que adorar no templo, mas nós samaritanos dizemos que tem que adorar no Monte Gerizim. Qual que é o certo? Jesus diz assim: vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é no púlpito de uma igreja, não é no banco de uma igreja. O verdadeiro adorador adora na rua, adora trabalhando, adora dirigindo, adora lavando roupa, adora lavando vasilha. É esse altar que Deus está querendo construir de volta. Deus está querendo construir altares outra vez. Mas preste atenção, porque eu vou falar agora, é muito sério, já termino também. Verso de número 25. Naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai. Corte os postes sagrados de Azera, que está ao lado do altar, e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. Notícia que eu tenho que te dar: para construir um altar novo, você tem que destruir os altares que foram criados. Os altares que foram criados precisam ser destruídos para que um novo altar seja construído. E esse altar construído, ele vai servir para uma coisa só: oferecer sacrifício a Deus. Pastora Daiane, nós infelizmente vivemos um tempo em que altares foram construídos a homens. Engraçado, pastor Cristiano, é que todo mundo sumiu da internet. Perdoe-me a minha crítica, mas ninguém cura mais. Ninguém faz mais aqueles milagres mirabolantes que até esses dias faziam. Por que, pastor, que isso está acontecendo? Porque Deus está destruindo altares a Baal, altares a Azera. Você sabe quem era Baal? Você sabe o que significa os altares a Baal? Os altares a Azera, a deusa da sexualidade. Os templos de Baal e de Azera eram templos cheios de promiscuidade. Eram templos construídos e dedicados justamente onde havia sacerdotisas, à disposição dos homens da nação para fazerem sexo livre em público. Ou seja, a prostituição havia tomado conta da nação de Israel, através dos altares construídos a Baal e a Azera. Eu vou falar um negócio muito forte aqui. Tudo aquilo que é dado para alguém por um preço é prostituição. Não, você não entendeu. Tudo aquilo que é dado para alguém por um preço se chama prostituir. Nós estávamos nos últimos anos, pastora Cleonice, vivendo as épocas dos famosos itinerantes. Só o ano retrasado eu liguei para 4 pregadores, pastor Cristiano, o que me cobrou mais barato para vir ministrar, R$3.000 por noite. E eu tinha que pagar a passagem aérea dele e da esposa. A esposa dele é cantora, a esposa dele vem e senta no altar. E se precisar que ela cante, é mais R$1.000 por noite. Prostitutos do altar.
E Deus disse: eu preciso destruir esses altares para construir um novo. Misericórdia. Mas eu preciso falar, Deus me deu a palavra. Esses dias eu conversava com um pastor e disse: eu não pago. Se o cara me cobrar para vir pregar na igreja, eu dispenso ele no mesmo dia. Mas se ele falar: pastor, eu vou com amor e com carinho para te atender, eu faço questão de abençoar a vida dele com uma oferta. Mas se ele estipular um valor para mim, ele não vem na minha igreja. Aí o pastor disse: pastor, vou falar a verdade, eu prefiro evitar problema. Eu já faço você pagar logo para o cara não ficar falando mal de mim depois que eu dei uma oferta ruim, que eu não... Deus está dizendo: eu preciso destruir os altares que foram criados para que um novo altar seja construído. Esse altar haverá apenas um Deus que pode ser adorado nele. Separa um segundo novilho. Olha o que ele disse para Gideão: pega um segundo novilho, destrói os altares antigos. Ele está dizendo: o primeiro sacrifício que você ofereceu, eu não pude recebê-lo, eu queimei, mas não recebi. Mas agora prepara um segundo novilho, destrói os altares de Baal e de Azera, constrói um novo e oferece para mim, porque esse sacrifício vai ser recebido diante da minha presença. Deus está recebendo o sacrifício, Deus está recebendo o nosso sacrifício, porque um altar sendo construído nesse novo tempo. Há novos altares sendo construídos nesse novo tempo. Há novos altares sendo construídos nesse novo tempo. E o sacrifício que vai ser oferecido nesse altar vai ser recebido diante da presença do Senhor. Quando eu olho para a circunstância que Deus permitiu na vida de Jó, eu entendo que Deus precisava mudar alguma coisa. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente, fiel a Deus, cumpria todos os rituais religiosos da sua época. Diariamente ele oferecia sacrifício caso seus filhos houvessem pecado. Pastor Cristiano, ele era o primeiro a levantar na manhã e dizer assim: vou oferecer um sacrifício, pode ser que meus filhos pecaram essa noite passada. Totalmente religioso. Mas quando Deus permite a circunstância na vida de Jó revela na verdade aquilo que está no seu coração. Porque Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso. Quem disse isso, pastor? Deus. Deuteronômio capítulo 8. Eu os deixei, capítulo 5, verso 8. Eu os deixei no deserto para descobrir o que havia no... Ou seja, o deserto foi permitido para revelar o coração. E o coração de Jó foi revelado na hora da crise, pastor Cristiano. Quer ver, irmãos? Eu podia ler para vocês um monte de coisa aqui, mas eu escolhi um verso só, lá no capítulo 9, só para vocês entenderem o coração de Jó. Porque às vezes dentro do ritual religioso é fácil nós nos comportarmos, mas quando a crise acontece, quando a crise é estabelecida, aí nós revelamos de fato quem nós somos. Olha o que Jó se revela diante dos seus amigos. Capítulo 9, verso 32. Jó está falando a respeito de Deus aqui, pastor Cristiano. Ó, ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. O cara já se colocou debaixo de uma sentença, porque a crise revela o nosso coração. Que a gente começa lendo e lê até o capítulo 3 e se apaixona em Jó. Não se apaixona? Meu Deus, o cara era crente demais da conta. O cara que fazia sacrifício todo dia, era reto, temente diante de Deus. O próprio Deus testemunhava dele. Mas a crise revelou que estava guardado lá no fundo do coração. Olha o que ele diz, vou continuar a leitura. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós,
para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas isso não é o caso. Você sabia que Deus ouve algumas das nossas manifestações e Ele não responde na hora? Jó está desafiando Deus para um tete a tete, pastor Cristiano. Se ele fosse homem, a gente ia bater de frente, mas não é. Se alguém tirasse a vara dele e ele não trouxesse mais juízo sobre a minha vida, aí nós nos enfrentávamos. Aí Deus falou: como é que é mesmo? Tete a tete? Vamos lá no capítulo de número 30. Meu Deus. Verso de número 40. Ou capítulo de número 39. Perdoe. Deixa eu ler o 38 só para você entender. 38 verso 1. Quer ver? Achou aí? Jó disse que queria ter um tete a tete com quem? Com Deus. E que se houvesse uma forma dele se encontrar com Deus pessoalmente, ele ia falar tudo. Foi ou não foi? Aí Deus falou: estou indo. E Deus veio no capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Verso 3: prepara-se como simples homens, porque eu vou fazer perguntas a você e você me responderá. Jó pediu que queria falar com Deus como homem. Aí Deus falou: prepara-se como simples, porque eu vou falar contigo como homem. Meu Deus, pastor. Olha a encrenca que Jó se meteu. Aí Deus começa a falar com Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Eu fico apaixonado. Você não é o cara que sabia tudo? Me responde. Onde você estava quando eu lancei o fundamento da terra, o alicerce da terra? Não tem a segunda pergunta. E os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? Ou seja, quem é que fez as vigas para sustentar tudo? Tem mais. Quem é que marcou os limites das suas dimensões? Verso 5, eu li o posterior, deixa eu voltar aqui no 5. Quem marcou os limites das suas dimensões? Ou seja, quem é que esquadrou o lugar que a terra ia ser colocada? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Ou seja, quem é que bateu a trena para medir a terra? Aí Jó está bem assim, ó. Eu imagino Deus dizendo: tu não ia falar tudo? Fala. Aí Jó está assim. Sabe por quê? Porque nenhuma crise é posta. Vou repetir. Sabe por quê? Porque nenhuma crise é posta sobre nós sem um propósito. Não é tempo de nós questionarmos porque alguns estão sendo recolhidos e promovidos para a mansão celestial. É tempo de nós tentarmos discernir o tempo e entender por que Deus está fazendo.
Porque toda vez que a gente começa questionamentos, a gente corre o sério risco de cometer o erro que Jó cometeu. O erro de Jó não foi ter questionado a respeito da circunstância, foi ter trazido Deus para o seu nível. Diga comigo assim: o nível de Deus é outro. Sabe o que eu aprendi, pastor Cristiano? Meu irmão chegou um dia em mim e disse assim: pastor, eu estava questionando Deus. Eu disse: entrou numa furada agora. Porque quando você questiona Deus, Ele responde. Ele pode demorar um tempo, mas Ele vai responder. E quando Ele responder, Ele vai responder de um jeito que você não quer ouvir. Ela diz: mas eu não entendo, pastor, como viver os propósitos de Deus. Eu disse: eu aprendi, irmão, como viver os propósitos de Deus. Ela me disse: como, pastor? Eu disse: simples, aceitando o propósito dele. Porque enquanto eu questiono como vai ser, onde vai ser, que tempo que vai ser, por que Deus não cumpriu ainda, Deus está preparando para mim uma res. E quando a resposta de Deus chegar, pode ser que eu não goste muito da resposta. Jó está diante de Deus, e o que Jó pede para Deus lá no capítulo 9 é: eu queria que ele fosse homem e se pusesse diante de mim, e depois que ele se pusesse diante de mim, eu ia falar tudo que eu tenho para falar. Mas quando Deus se manifesta como homem, ele não dá conta de falar nada, porque as perguntas que Deus faz para Jó anula toda a possibilidade, o conhecimento que Jó tem se torna limitado. Jó, onde é que estava você quando eu fiz o alicerce do mundo? Jó, quem é que ajudou a medir a terra? Jó, quem é que tirou o esquadro da terra? E Jó fica em silêncio, sem dizer nada. Mas no capítulo 42, pastor Cristiano, Deus começa a mudar a circunstância. Por quê, pastor? Que Deus começa a mudar a circunstância? Porque o cenário que a circunstância foi promovido começou a ser mudado. Quem era o cenário? Diga comigo, Jó. Qual era a circunstância? A perca de tudo. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó, capítulo 42, verso de número: então Jó respondeu ao Senhor. Verso 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu achava que conhecia, e com palavras maravilhosas eu lhe respondia, mas eu descobri que não tinha conhecimento algum. Aí o verso 5 ele diz assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi falar do, mas agora os meus olhos. Se coloque de pé que nós vamos encerrar. Diga comigo: antes de mudar a circunstância, Deus vai provocar uma mudança no cenário. Porque a circunstância de Jó só é mudada quando o cenário que Jó está muda. Jó diz assim: eu lhe conhecia, mas só que eu lhe conhecia só de ouvir, mas agora não. O nível de conhecimento que eu tenho a respeito do Senhor é diferente. Os meus olhos te veem. Aí Deus diz: agora eu começo a mudar a circunstância. Primeiro, vou trazer os amigos que duvidaram de você. Aí traz os amigos. Os amigos vêm arrastando um animal. Diz: Jó, viemos aqui oferecer um sacrifício, ore por nós. Jó se levanta e começa a orar. E quando Jó começa a orar, a Bíblia diz que a sua saúde, a sua pele é restaurada como a pele de uma criança. Não acaba não, porque quando Jó recebe a restauração, a notícia corre. E a notícia que corre é: Jó foi restaurado da sua enfermidade. E cada um que vem com um presente: ouro, prata, está no texto. Não vou ler aqui para a gente não perder mais tempo. E vem e traz para Jó. E Jó agora se torna mais poderoso, mais rico. Diz o texto: e Jó se tornou melhor. Deus deu em tudo em dobro quanto Jó possuía antes. Pastor, mas Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai mudar o cenário. Não, eu não fico crendo em desgraça não, que está acabando, o fim do mundo.
antes de Deus transformar a terra em Nova Jerusalém, Ele vai provocar uma mudança no cenário. O cenário que nós estamos vivendo não está preparado ou preparada para receber o Cristo que vai reinar por 1000 anos aqui. É por isso, pastor Cristiano, que Deus está produzindo uma mentalidade de governo. É por isso que Deus está produzindo uma mentalidade de reino. É por isso que Deus está transformando a nossa maneira de pensar, está nos nivelando, está dizendo: não tem maior nem menor, não tem grande nem pequeno, não tem alto nem baixo, não tem pobre, não tem rico, todos estamos no mesmo lugar, no mesmo patamar. E Deus está dizendo: eu sou a base de tudo, eu sou o alicerce de tudo, eu continuo sentado no trono. Isaías estava tão confiante no reinado de Uzias, aliás, são 52 anos de reinado. Há uma confiança porque ele é primo de Uzias, então ele se sente confortável em profetizar. Mas a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono. Quem está comigo? Diga comigo: Deus vai mudar o cenário antes de mudar as circunstâncias. Deus está mudando o cenário antes de mudar as circunstâncias. Eu não estou aqui para ser profeta do caos, eu estou aqui para ser um proclamador. E o proclamador fala daquilo que ouviu. O proclamador não fala coisa nova. O proclamador não fala nada novo. A única coisa que o proclamador faz é falar daquilo que ouviu. Pedro se torna um proclamador diante do Sinédrio. E diante do Sinédrio, a Bíblia diz que ele começa a proclamar e dizer: vocês mataram ele se revelou como Messias, vocês não aceitaram, vocês o levaram para a cruz, vocês. E a Bíblia diz que 5.000 almas naquele dia se rendeu ao Senhor e foram batizadas. E Pedro diz assim: nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Antes de Deus mudar o cenário, Deus vai mudar as circunstâncias. Ou antes de mudar as circunstâncias, Deus vai mudar o cenário. Repito: antes de mudar as circunstâncias, Deus vai mudar o cenário. Deus está querendo produzir em nós uma nova maneira de pensar a respeito do reino. Deus está querendo produzir em nossos corações uma nova maneira de pensar a respeito das coisas espirituais. Deus está querendo reconstruir altares que foram construídos a Baal e a Zera. Deus está querendo reconstruir altares que foram construídos a Zera e Baal. E primeiro Ele vai destruir aquilo que foi construído para reconstruir algo novo, onde aquilo que será oferecido nesse altar vai ser oferecido apenas a Ele. O Senhor está querendo produzir um novo tempo. Eu tenho dito isso para a nossa igreja. Lá em Feliz Natal eu falei: há 2 semanas nossos cultos vão mudar. Eu não aceito mais cultos repetitivos. Eu não aceito cultos programados mais. Canta 2 hinos, canta 3 hinos, e aí depois passa para a oportunidade, o A, o B. Não. Os nossos cultos serão dirigidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo dizer só canta, nós só cantamos. Se o Espírito Santo dizer só prega, nós vamos só pregar. Se o Espírito Santo dizer só chora, nós vamos só chorar. Se o Espírito Santo dizer ora por cura, nós vamos orar por cura. Nós não vamos criar um padrão de adoração, porque adoração não existe padrão. Deus está estabelecendo um tempo em que a nossa adoração será verdadeira, em que a nossa adoração será espontânea, onde nós chegaremos diante da presença dEle, e o nosso altar vai ter algo para ser oferecido. Ora mandarabashuriam.